Eu quero trazer aqui alguns conceitos sobre Isaac. E eu vou ler apenas um versículo, na verdade são dois, tá? Que é o 24 e o 25, do capítulo 26 de Gênesis. Gênesis 26, 24 e 25. Glória a Deus. Eu fico preocupado, com pena daqueles irmãos que gostam de assistir às nossas lives, Eu acredito, nem olhei para o meu celular, porque eles pedem para mim. Tem gente lá de Santa Catarina que pede, tem gente de Itaguaí que pede, do Rio, de outros lugares. Apóstolo, manda o link para mim. Infelizmente, eles não vão receber hoje, mas a partir de amanhã está tudo resolvido em nome de Jesus. Gênesis 26, 24. A palavra muito forte. Essa aqui. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque ali cavaram mais um poço. Fez exatamente aquilo que o pai dele fazia, e é nessa direção que eu quero trabalhar com vocês alguns aspectos importantes. Levante as suas mãos acima da sua cabeça, bem alto. Uma palavra pode mudar tudo, pode mudar a tua história, pode mudar a cidade, pode mudar vidas, pode mudar uma família, pode mudar conceitos, pode mudar a nação. A palavra, ela tem poder. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para todo o desígnio que está sendo mandada. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, e no final desse culto tributaremos a ti a glória, a honra e o louvor, no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Use as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas. Como todas as mensagens têm um tema, O tema da nossa fala de hoje é: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Queridos, a Bíblia diz no livro de Gênesis que o segredo da conquista dos patriarcas estava no relacionamento que eles tiveram com Deus. Esse era o segredo. Abraão era um homem de aliança. E o seu filho Isaque se tornou um homem de aliança. Jacó, depois que foi tocado por Deus, passou a ser também um homem de aliança. E José, filho de Raquel e Jacó, que agora é Israel, também tinha aliança com Deus. E eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. O segredo da conquista repousa na aliança. Na aliança inquebrável que nós temos com Deus. Isaque também estreita essa aliança com Deus, e ele não abre mão de seguir a rota do pai. Olha para cá, porque eu quero te dizer algo que é muito importante. O filho, ele sempre tem um pai como um herói. Quando o pai, ele é espiritual, o filho também
será espiritual. Se o pai é forte, o filho será forte. Eu sempre vi o meu pai assim. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. O meu pai, ele foi instalador. Ele trabalhava na Standard Elétrica, instalava telefones. E ele rodou o Brasil e trabalhou fora também. E eu, quando criança, isso eu tenho vivo na minha memória, minha mãe levantava às 3 horas da manhã para preparar a marmita do meu pai, 3 horas da manhã. Meu pai levava comidinha fresca, né? Meu pai levantava de madrugada, se arrumava, ia trabalhar, a gente dormindo. E eu tenho isso muito vivo na minha cabeça, um homem trabalhador, que chegou aonde chegou e que nos ensinou bastante sobre disciplina. Eu acredito que Isaac segue o mesmo curso do pai, a mesma linha do pai, a mesma direção do pai, as mesmas coisas que o pai fazia, porque Isaac viu aquilo. O texto que nós lemos diz que quando Deus aparece a ele, ele levanta um altar, ele invoca o nome do Senhor. E o juramento que Deus fizera com Abraão é o mesmo juramento que ele faz com Isaac. Que coisa extraordinária. O juramento que Deus fez com Abraão, ele faz com Isaac. Porque não existe nada que agrade mais o coração de Deus quando um filho o procura. Não há nada mais que agrade o coração do pai quando um filho tem relacionamento com ele. Quando a gente ouve a voz do Pai Celestial. Quando a gente anda em conformidade com aquilo que Ele nos ensina. Existem algumas coisas que para Deus é lei, e uma delas é a obediência. Quando nós somos obedientes, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós somos obedientes aos nossos líderes, quando nós somos obedientes aos mais velhos, quando nós somos obedientes aos nossos governantes, quando nós somos obedientes à palavra. Isaac, ele segue o mesmo curso do pai, ele estreita isso. Ele não abre mão da aliança, segue a mesma rota do pai. E o juramento que Deus fez com o pai, o juramento que Deus fez com Abraão, é o mesmo juramento que ele faz com Isaac e se estende até Isaac. Então você vai sair daqui sabendo que o segredo da conquista está no relacionamento que nós temos com Deus. Diga após mim, o segredo da conquista é o relacionamento que eu tenho com Deus. Agora, escuta isso que é importante também. Deus não deu absolutamente nada de novo para Isaac. Teve nada de novo. Ele deu a Isaac exatamente aquilo que ele havia dado para Abraão. Deus não falou diferente para Isaac daquilo que ele falou para Abraão. E você vai entender por quê. Porque Isaac, dos dois patriarcas, ele foi diferente, porque Abraão, ele tem que construir. Jacó, o patriarca, tem uma vida acidentada. Isaac não. Isaac é aquele que recebe. E a gente vai receber muito de Deus. Mas para a gente receber muito de Deus, Ele exige de nós apenas uma coisa: posicionamento. Domingo pela manhã, uma pessoa me procurou
para que eu orasse por ela. Eu disse com o maior prazer. Ela estava com uma criança no colo, foi trazida por uma irmã da igreja, e aí eu orei por ela. Mas antes de orar por ela, a palavra veio muito forte no meu espírito. Diga a ela que para ela ser abençoada e para sair da situação em que ela está, ela precisa de um posicionamento. Às vezes nós não estamos recebendo mais de Deus, não é porque Deus não quer dar. Nós não estamos saindo do lugar onde nós estamos, Ângela, não é porque Deus quer que a gente permaneça lá, é porque está faltando posição. Isaac foi esse homem de posição. Deus não deu nada novo para ele. Deus deu para ele o que havia dado para o pai dele. Isaac sabia que Deus era o Deus do seu pai. Então, ele viu como o pai, Deus, tratava o seu pai, Abraão. Então ele disse assim, eu quero isso para mim. Eu quero receber isso. E todas as vezes que você lê a sua Bíblia, você vai encontrar lá o eu sou, dizendo, ele começa assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão. É muito tremendo quando a gente ouve isso da parte de Deus. Eu sou o Deus do Thales. Eu sou o Deus do Geraldo. Eu sou o Deus da Rosângela. Eu sou o Deus do Robson. Olha que coisa tremenda. Eu sou o Deus de Abraão. Um homem extremamente obediente, que adorava no coração de Deus. Isaac sabia que Deus era o Deus de Abraão, seu pai. Então, o que ele faz? Eu vou dar continuidade à aliança, porque a aliança é um segredo. Agora, quais são os 3 aspectos extremamente relevantes que a gente pode extrair aqui da vida de Isaac para a nossa vida? Primeiro, Isaac recebe tudo. Eu quero liberar essa palavra para você. Te prepare, faz assim com as 2 mãos, para receber tudo que Deus tem para te dar. Dê um aplauso a Ele, porque isso vai acontecer. Então, por toda a sua vida, tudo que ele teve foi apenas uma questão de quê? De desfrutar e de receber. Agora, olha que magnífico, quando a gente estuda os patriarcas. Conhecer o Deus de Isaac significa conhecer Deus como provedor, porque tudo vem dele. Então eu quero repetir isso, porque eu vou trabalhar um pouco aí com vocês. Conhecer o Deus de Isaac é conhecer o Deus provedor. Davi foi aquele que falou para Salomão, Salomão, quem vai construir o templo é você, mas você não vai pedir as ofertas. Porque Deus já falou que não sou eu que vou construir o templo, porque as minhas mãos estão cheias de sangue, muita batalha, muita luta, muita gente que morreu, eu capturei muita gente, então não serei eu. Mas como Davi era protagonista, como Davi era amado, aliás, Davi significa o amado de Deus, como Davi foi um campeão, matou gigantes, o povo judeu celebra Davi até hoje. Até hoje eles aplaudem Davi. Até hoje eles dizem, nunca ninguém sentou no trono de Israel como Davi. Então Davi foi protagonista e ele disse assim, peço as ofertas. E é você que vai construir o templo. É você, Salomão, que vai fazer isso.
é você que vai levantar um templo. Mas quando ele faz isso, a Bíblia diz que em 1 Crônicas, capítulo de número 29, sai, Cecília, dos lábios de Davi, o maior rei de Israel, a seguinte palavra: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. Irmãos, o pessoal trouxe o melhor, e eles levantaram mais do que um templo, eles levantaram um palácio. E o templo de Jerusalém, construído pelo sábio Salomão, filho de Davi, foi reconhecido na antiguidade como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui aplaudir. Deus não vai te dar qualquer coisa, não. Te prepare para receber a excelência de Deus. Então, ao longo da jornada, Isaac aprendeu que Deus sempre provê todas as coisas. Então, seja a boca de Deus para dizer para essa pessoa que está do seu lado: fique em paz, porque o Senhor vai prover todas as tuas necessidades. Amém ou não? Você pode dizer em alto e bom som: Jeová Jiré, Deus proverá. Amém? Isaac sabia, Thaís. Isaac sabia que Deus ia prover. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim aqui, descansa. Deus só exige de nós que nós façamos o que é correto. Andar na presença do Senhor é andar certo, porque a gente sabe que Deus vai prover. Isaac, Maurício, ele tinha essa consciência. Às vezes a gente fica pensando assim: meu Deus, como é que eu vou conseguir atravessar esse mês? Isso você já diz tem 10 anos. 20 anos atrás, meu Deus, como é que eu vou conseguir? De repente você está chegando no final do ano aí. Meu Deus, como é que eu vou conseguir vencer esse mês? E vence. Sabe por quê? De uma forma miraculosa, o Deus provedor vem e te surpreende. Posso ouvir um amém? E quando Ele quer, Ele faz até banquete no deserto. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Não tem uma música assim? Faz projeto no deserto, porque Ele é provedor. Isaac estava caminhando na certeza de que a provisão ia chegar. Ele vai para o Egito, e quando ele chega no Egito, ele começa a namorar Rebeca, e o rei do Egito vê aquele negócio, diz assim: eu não tenho força para tocar nesse cara, para matar ele, para prender ele, Deus é com ele. Livramento. Deus proveu livramento. Quantos de nós estamos aqui, talvez não era nem para estar? Quantos laços foram cortados na madrugada? Quantos laços de assalto foram cortados? Quantos acidentes foram cortados? Quantas palavras de maldição foram cortadas? Sabe por quê? Porque Deus é o teu provedor. Relacionamento, aliança. Você quer ver? Ele proveu Rebeca para Isaac. Isaac não teve nenhuma dúvida, Wellington, que quando olhou para Rebeca, e Rebeca olhou para ele, pensa: cara, é o casamento, é isso aí. Deus proveu. Como Deus proveu também no holocausto, né? No momento em que ele estava indo para ser sacrificado. Ele perguntava para o pai assim, presta atenção: pai, cadê o cordeiro? Cadê o animal para ser sacrificado? E o que é que o pai dele respondia para ele?
e ele acreditava no Pai. Se o Pai falou que Deus ia prover, Deus ia prover. Quando você fala para alguém assim, Deus vai prover, ele vai acreditar. Sabe por quê? Porque você fala no Espírito. Você fala porque você conhece a Deus. E a pessoa acredita. Mesmo que você esteja caminhando para uma adversidade, Deus sempre provê. Diga bem forte, Deus sempre provê. Amém? Então, aquilo que o pai falava, o filho acreditava cegamente. É por isso que Isaque é um tipo de Cristo. É aquele que foi até o monte, é aquele que foi até a cruz, é aquele que morreu no conceito judaico, porque Isaque ele foi entregue e Deus recebeu Isaque. Quem está entendendo? Então, nesse episódio do capítulo 26, Isaque ele está sendo o quê? Afrontado. Quantos aqui já foram afrontados? Estão sendo afrontados e serão afrontados. Ele está sendo afrontado pelos filisteus. Por quê? Porque ele cava o poço e perde o poço. Quem vai a Israel sabe, né? Quem vai a Israel sabe. O Oriente Médio, meu irmão, é cercado por deserto. O negócio lá é quente, você não tem ideia. Isso aqui é Gerar. E Gerar fica ali na Cisjordânia, ali no Hebrom. Tu não tem ideia de como aquele lugar é quente, mano. Eles estão caminhando, tão seco, caminhando. E Isaque com a esposa, com os filhos, com os servos. E sabe o que é 20 e 36? Então eu estou de boa. Então, eles estão caminhando, Ângela, estão caminhando, mas está todo mundo com sede. Os animais querem tomar água, os servos querem tomar água. Está todo mundo querendo tomar água, mas eles estão sob a liderança do Isaque. Porque o Isaque era o quê? Era resultado da provisão de Deus. Você não vê nenhum deles reclamando. Vocês não vê nenhum deles criticando. Vocês não vê nenhum deles dizendo assim, você é louco. Quer dizer que agora você leva a gente para um deserto. Ele sabe para onde está levando, porque o pai dele era perito em cavar poços, expert. Ele sabia onde tinha água. Talvez algumas pessoas que vão andar com vocês não sabem. E elas vão perguntar, mas por que você veio até aqui? Você sabe por que você foi até ali? É porque você não vai levar alguém para um lugar para morrer. Você vai levar alguém para um lugar onde há provisão de Deus. Aonde você vai, a provisão de Deus te acompanha. Fala isso assim, onde eu vou, a provisão de Deus me acompanha. Meu Deus do céu, que revelação que veio aqui agora. Onde você vai, a provisão de Deus te acompanha. Quando o Senhor falou para Elias assim, Elias, sai debaixo das luzes da ribalta. Você já celebrou, você já ministrou aí sobre Acabe. Não, o palácio está bom, tem ar-condicionado aqui, tem comida boa. Eu já falei para o homem está quebrado. Ele disse assim, sai daí. Vou para onde? Vai para o Querite. E em 2 anos e meio, num tempo em que Deus está fazendo um staff dele, a faculdade teológica dele no Querite, a Bíblia diz que o Querite secou, mas Deus continuou provendo. Olha para mim, algumas coisas podem secar na sua vida, mas você não vai morrer, porque Deus vai continuar provendo. Pode aplaudir o Senhor se você recebe essa palavra. E Elias, ele não era sustentado por qualquer coisa, não. A Bíblia diz que os corvos vinham trazer comida para ele. Querido, olha para cá. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, uma comida vale por 40 dias. Nossa, que revelação forte, né, Edilane? Que a Bíblia diz no capítulo 18, quando ele vence os profetas de Baal no Monte Carmelo, que é o monte da decisão, no versículo de número 19, Jezabel manda um bilhete, diz assim, te prepara, porque não vai demorar não, tua cabeça vai estar num prato.
E a Bíblia diz que Elias está exausto, está cansado, pede para morrer, deita, se entrega. Isso acontece com a gente, acontece comigo, acontece com você. Nós não temos força. A força que está aqui é a força de Deus em nós. O dia que a força de Deus sair de nós, a gente se entrega. O que nos mantém de pé é a força de Deus. E a Bíblia diz que vem o anjo vem, sacode ele acorda, come. Ele comeu do pão e tomou da água, mas caiu de novo. Aí o anjo insiste, come de novo, come do pão e toma da água. Ele comeu do pão e tomou da água e ficou em pé, e Deus permitiu que ele caminhasse até Horebe. Horebe é um monte de Deus. Lá Deus falou com ele, dizendo assim: oi Elias, está tudo bem com você aí? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Vem aqui para fora que eu estou te esperando. Aí naquele ventinho, né? Deus diz para ele: volta. Volta porque você não vai ser envergonhado, volta porque o teu ministério não acabou, volta porque o Azael está te procurando, ele vai ser o rei da Síria, volta porque o Jeú vai matar a maldita rainha do inferno, a Jezabel, volta porque Eliseu tem você em autoestima, passa o manto para ele, porque eu tenho uma boa notícia para você, você nem morrer vai, mano. Tadinha da Jezabel, não sabe nada, é ela que vai morrer, você vai ser arrebatado. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Em meio às nossas fraquezas, às vezes a gente diz assim: acabou tudo. Deus diz assim: não, acabou para o diabo, está começando. Levante a tua mão para aplaudir, está começando um tempo novo na sua vida. Está começando um tempo novo na sua vida. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Então, o que acontece? Ele perde as águas são tomadas, mas ele conhecia Deus, ele sabia que Deus ia prover. Os filisteus tomaram o poço dele, mas ele sabia que Deus ia prover. Então, querido, não confie no dinheiro, não confie em coisas, confie em Deus. Talvez o teu patrão não provenha, talvez o governo não, mas Deus não vai deixar de prover. Porque a Bíblia diz assim: antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo de número 13. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende. Deus não vai nos desamparar. Bate no peito e diga assim: Deus não vai me desamparar. Ele vai honrar o teu relacionamento. Ele vai honrar as tuas orações. Ele vai honrar a tua perseverança. Ele vai honrar a tua vida no altar. Eu amo o sonho, Salmo 37. E é no versículo 25 que Davi diz assim: fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado justo. Nunca. Então, olha como é que Davi diz: o justo nunca, diga nunca, será desamparado. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E meu Deus, a palavra de Deus é linda. Amém? Davi diz isso. Então, Deus de aliança vai honrar sua fé. Isaac recebeu tudo do pai. É um ano para a gente receber. E ainda tenho 17 minutos. 2. Isaac foi oferecido como oferta. Deus recebeu Isaac no altar, e Isaac era totalmente de Deus, consagrado a Deus. A Bíblia diz que Deus recebeu Isaac em Moriá. Queridos, é no meu espírito, tá, Lu? Coisas de pregador. Mas eu acredito que foi ali que algo destravou no mundo espiritual.
Em nenhum momento o texto diz que ele chamou o pai dele de maluco, falou: pai, não estou entendendo, o senhor vai me matar? O senhor vai acender essa fogueira? Eu vou morrer queimado? Não. E em nenhum outro lugar da Bíblia, Sandra, eu vejo que ele diz assim: poxa Deus, você é um fanfarrão, um brincalhão, deixou passar por uma situação dessa, olha como é que está o meu emocional. Você já imaginou, irmão, amarrar alguém numa fogueira, levantar um cutelo, uma espadinha para arrancar a cabeça do cara? Isso não vai sair da cabeça da pessoa, sim ou não? Vai ficar traumatizado. Tem gente que fica traumatizado com coisas de só menos importância. Você imagina numa situação dessa? E a Bíblia diz que Isaac em nenhum momento ficou traumatizado. Muito pelo contrário, glorificou a Deus, porque ele era o quê? O pivô daquela oferta. Pô, estou sendo entregue para Deus, gente. Sou eu mesmo. Não é um cordeiro, é a minha vida que está no altar. Depois daquilo, ele só recebeu. Depois daquilo, Deus multiplicou, tornou ele mais rico. Às vezes a gente quer prosperar, mas a gente não faz a nossa parte. Deus já tomou a decisão dele, mas a gente não toma a nossa. Deus já fez a parte dele, mas a gente não faz a nossa parte. Ele diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Deus está dizendo: tem que haver uma entrega. Porque se não houver uma morte, não haverá também uma ressurreição? Então ele, Isaac, conviveu com Jeová, andou com Deus, ouviu a voz de Deus. Querido, é muito bom quando a gente ouve a voz de Deus, sim ou não? É aquele arrepio gostoso, né? Deus falando com a gente. Ele entendeu o sacrifício. Por isso, ele só recebeu de Deus. E para encerrar, Isaac ouve a voz de Deus: não temas, porque eu sou contigo. Fala para quem está do seu lado, profetiza. Diga para ele: não temas, porque o Senhor é contigo. Mais uma vez, não temas. Não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Meu Deus do céu. Então, a nossa relação com Deus demonstra o quê? Sabedoria em lidar com a adversidade. Olha para cá. A gente tem que saber lidar com a adversidade. Pô, estão tomando a minha água. Pode levar. Pode levar água. Não tenha medo. Pô, mas eu cavei esse poço aqui. Eu vou matar esses filisteus, eu vou arrancar a cabeça desses caras, mano. Eu vou dar uma coça nele, vamos partir para cima. Não, pode ficar. Quando você tem a certeza que Deus é provedor, você é diferente. Você não vai entrar numa briga, você sabe que Deus é contigo. Não temas, porque eu sou contigo. A gente precisa saber lidar com as perdas. Escuta isso. E a Bíblia é um livro de perdas. Durante muito tempo a gente ouviu mensagens triunfalistas, e quando falava em perda, a gente está amarrado. Irmão, a dracma se perdeu, a ovelha se perdeu, o filho pródigo se perdeu. Davi perdeu o filho dele. Então, olha o que você vai ouvir. A perda pode ser um sinal de Deus. Perder aquela água, aquele poço, porque Deus queria ensinar algo para eles. Às vezes a gente reclama porque perdeu um poço, mas aquele poço está contaminado pela contenda. É o Sitna. E não é dessa água que a gente tem que beber. Está entendendo o mistério? Por isso perderam. Tem coisas que a gente perde e a gente não consegue perdoar a Deus. Quer dizer, escuta o que eu vou te dizer. Entenda o que eu vou dizer. Ele diz assim: Deus, não é possível que eu perdi isso.
E às vezes Deus está dizendo, era o teu bezerro de ouro. Deus, eu não entendo porque eu perdi essa coisa aqui. Estava contaminada, era água profanada. Essa água aqui tem contenda. Deixa para os filisteus. Tem gente que bebe qualquer água, crente não. O servo de Deus não bebe qualquer água. Aí vem, cava, e o povo doido para beber. As mulheres assim, agora vai vir água. E eles vão e tomam de novo, essa água é nossa. E Isaac, que é líder, e que sabe que serve a um Deus provedor, diz assim, leva, pode levar. E os homens dele estão com ele, porque sabe quem ele é. Que ele tem a bênção de Deus. Quando a gente tem a bênção de Deus sobre a nossa vida, meu irmão, você pode tomar qualquer decisão. As pessoas vão dizer assim, é contigo que eu vou. Quando tu tem uma vida séria na presença de Deus, as pessoas não vai querer andar com um cara que tem uma vida mulambada, não. Ninguém vai querer andar com um cara errado. Vão querer andar com quem tem a bênção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, a perda pode ser um sinal de Deus. A perda pode suscitar uma grande vitória. Porque os 2 primeiros poços tinham água, mas eram águas de contenda. Eu quero liberar para você uma palavra. Você pode levantar a mão? Assim diz o Senhor através da minha boca. Deus tem um Reobote para cada um de nós aqui. Sabe o que é Reobote? Eu estou te dando largueza. Sabe o que é Reobote? Eu estou estreitando os teus laços. Eu estou abrindo as tuas fronteiras. Essa é a água que Deus quer que a gente beba. Deus tem um poço para nós. A gente, concluindo, precisamos saber lidar com a impaciência. Isaac foi paciente. Seus homens confiavam nele. Não houve nenhuma crítica deles. Eles sabiam que Isaac era diferente. Eles sabiam que Isaac mudava o ambiente. E o verdadeiro líder é assim, ele não se perde quando perde. Quem entendeu? Ele muda o ambiente. Ele sempre tem uma palavra. A cultura do reino é a gente ministrar uma palavra, profetizar uma palavra na crise. Senhor, o que eu faço com Mar? Diz aos filhos de Israel que marche. Profeta, estou desesperado. Por quê? Eu só estou com a haste na mão. Eu peguei esse machado emprestado. Vim aqui, segundo Reis capítulo 6. Vim aqui cortar tora. E o ferro do machado saiu da haste. Ele disse, onde é que caiu? Caiu mais ou menos ali. E a gente não consegue achar porque é muito fundo. Espera aí, vou fazer um ato profético. Aí ele pega um pedaço de pau, um galho. Onde é que foi? Falei, tchum, o ferro do machado flutuou. Falou, vai lá e pega. Eles sabiam que Isaac mudava o ambiente. Que era um líder diante dos ataques malignos, mas que ele não se perdia. E sabe o que aconteceu? Deus veio. Não temas, porque eu sou contigo. E o resultado dessa fala, água da melhor qualidade. Mais uma vez, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac proveu. Levante as suas mãos para eu concluir. Eu profetizo na sua vida um tempo para você receber os presentes do céu. Pode ser um cordeiro, pode ser uma multiplicação, pode ser uma palavra, não sei. Continue com a mão levantada. Uma coisa eu sei: Deus
vai te surpreender. Dê um aplauso ao Senhor se você recebe essa palavra.